Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Suncast, que é o podcast mais falado do Brasil. Estamos aqui em clima carnavalesco, né? Aqui no Pampulha Valley, e recebendo um grande amigo e parceiro que veio lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá, para conhecer a Solar Rio aí também. Então, já aproveitando, né, para te orientar, já deixa aí o like, já deixa o comentário, compartilha aí também nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, para acompanhar esse bate-papo aqui com o nosso amigo Laerte. E aí, pedir para o nosso amigo Laerte se apresentar aqui também no Suncast Solar Rio. Bom dia, eu sou lá de Cuiabá. Na verdade, a gente tem de Várzea Grande, né? Quem não é de Cuiabá não tem essa divisão, porque é como Belo Horizonte, Contagem. Se eu explicar que você está em Contagem, a Contagem fica muito longe. Não, vizinha, divide Cuiabá e Várzea Grande por uma ponte. Até o aeroporto de Cuiabá. Você está descendo em Cuiabá, você está descendo em Várzea Grande. Aí você vai para Cuiabá. Rapaz, é mais ou menos igual aqui, né? Belo Horizonte tem Confins. O pessoal fala aeroporto de Belo Horizonte. Aeroporto de Belo Horizonte é Confins, a mesma coisa de Cuiabá e Várzea Grande. Enfim, a gente veio aqui para aprender. Estou muito satisfeito de ter passado essa semana aqui, de ter enxergado esse mundo do pós-venda, principalmente, né, que é a parte que a Solar Rio realmente domina. A gente fala que domina porque o que a gente aprendeu aqui, eu acredito que levou a gente, hoje vai levar a gente para um aceleramento aí de pelo menos uns 2 anos que se a gente não viesse. A gente, quando a gente vê, tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Aqui é valor, né? Você consegue enxergar muito mais do que um custo, do que um gasto, do que um preço. E a gente está muito feliz de estar aqui na casa da Solar Rio, passar essa semana aqui, viemos 1.700 quilômetros. É show, hein? Eita, rapaz! Com a equipe aí, estamos muito assim, gratidão, né? A Deus, principalmente, que nos fez chegar até aqui, e a vocês por todo esse conhecimento. Gente, quem puder vir aqui, que venha, porque eles não escondem nada, eles passam tudo. Abre a caixa preta. Abre a caixa preta, entrega. Ó, é isso aqui. Você fica dizendo, meu Deus, é tudo isso? Mas é só o começo. Exatamente. Olha que legal. Muito obrigado também pela parceria que já dura anos, né, pessoal? Na Auto Renove, já é cliente da Solar Rio há vários anos aí, utilizando as soluções também. E a gente enxerga exatamente isso, né? A gente conseguir desenvolver junto essa parceria, né? A gente enxerga sempre parcerias de longo prazo e conseguir de fato impactar positivamente, né? Não tem muito segredo, né? A gente gosta de ter essa abertura, de entender como é que vocês estão organizados e onde a gente conseguir contribuir. E na verdade a gente aprende muito também, né? Nessa troca e nesses momentos. E aí, pessoal, o Laerte, ele é CEO da empresa, né, que é a Auto Renove, que já tem mais de 500 projetos fotovoltaicos instalados. Então, um baita case de sucesso. E pedir para você contar um pouquinho para a gente, né, de como foram os primeiros passos, de como que você entrou nesse mercado fotovoltaico, que guarda tantos desafios e também tantas oportunidades. A nossa entrada no mercado foi assim, por uma paixão. 4 anos atrás, a Auto Renove já existia. A gente é uma empresa que trabalha com portas automáticas, portas de hotel, shopping. Essa parte aí que veio o nome, automação. E sempre quis ser uma empresa renovável. Nossa ideia é que a gente sempre estaria nesse movimento de renovação. E 4 anos atrás, quando eu comprei minha casa, eu falei, não, vou colocar energia solar, porque estava muito caro. E aí a gente colocou a energia solar e eu fiquei apaixonado, porque assim, no meu bairro, naquele ano, ninguém tinha energia solar. Na minha família, ninguém tinha energia solar. Você foi um pioneiro ali, e na época provavelmente assim, a gente sabe que o mercado recente também do Laerte
Hoje, você liga o jornal, tudo, já tem falando de energia solar, energia fotovoltaica, mas provavelmente nessa época aí, que nem é tanto tempo atrás, né, assim, pegar 4 anos, provavelmente era uma visão completamente diferente também. Né? Você ia perguntar para as pessoas e você não tinha referência. Você não tinha referência. Tinha poucas pessoas que tinham, assim, referência. Eu tenho, vale a pena e tal. E aí, quando eu peguei as minhas primeiras contas e tal, eu falei, nossa, que maravilha. Né? Baixou tanto, eu gastava R$800, de repente estava gastando 80, 90. Isso me deixou assim, nossa, isso aqui é o futuro, né? E eu comecei a vender para a empresa que eu comprei a energia solar. Mas você começou meio que atuando como representante? Na verdade, atuando como representante lá. Eles têm um plano disso, é uma empresa maravilhosa lá de Cuiabá, uma gigante hoje. Admiro muito o trabalho deles. É uma empresa de engenharia muito, muito bacana mesmo. Chama, até fala o nome, Energia. Eles são representantes da VEG. Os caras são muito bons, muito bons. E aí eu fiquei apaixonado e comecei a vender. Comecei a vender. Vendi para o meu gerente do meu banco e tal. E um dia ele me chamou para ir numa reunião que eles tinham conseguido um crédito para liberar específico para energia solar. Um financiamento específico ali. E ele chamou as empresas de energia solar. E ele achava que eu tinha uma empresa. Ele achava que eu tinha empresa de energia solar. Participei lá e tal. No final ele falou, cara, mas por que você não tem uma empresa de energia solar? Eu falei, boa pergunta. Você tem mão de obra, você tem todo um aparato lá e por que você não faz isso? Porque assim, eu gosto muito do pessoal da energia. Aí rola assim, rola uma amizade mesmo, sabe? Uma parceria. Assim. Eu falei, poxa, mas daí eu vou deixar os caras e tal. Cara, em uma semana eu fiz as pesquisas e tal, fui ver o que eu tinha na minha empresa, já poderia me cadastrar, porque eu tinha parte elétrica, claro, já poderia me cadastrar nas distribuidoras. E um cara que estava participando dessa reunião, que tem empresa disso aí, falou para mim assim, falou, Laerd, eu vou te ajudar. Até falar o que ele falou, Deus está falando para mim que eu tenho que te ajudar. Como se fosse um sinal. Como se fosse um sinal. Eu falei, sério? Sério. Ele falou, o que você precisa? Não tem nada. Ele falou, não, eu vou te ceder meu engenheiro, eu vou ceder meu instalador, você dá conta de vender? Eu falei, vou tentar. 2 dias depois eu vendi um projeto de 50 mil, depois vendi mais um de 80 e tal, e aí conheci um engenheiro, conheci o pessoal da técnica, que trabalha comigo terceirizado até hoje. A única equipe terceirizada que eu tenho é essa que começou comigo. O resto, a outra equipe é nossa, né? Própria da empresa. Interno, né? E aí começamos. Foi indo. Meu direcionamento foi assim, olha. Falei, bom, eu vou começar a fazer uma coisa que eu ainda não entendo. Então eu vou começar com casinha. Isso, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E a gente acabou se apaixonando por casinha. Pela entrega que a gente faz. E o cliente fica assim, sabe, a gente atende muito casa de gerador de 400 kW, 500 kW. Então é o cara que a gente estava comentando antes aqui. Imagina você que está aí assistindo, imagina que daqui 5 anos o impacto que esse valor que o cara pagava lá atrás, de 400, 500 reais por mês, vai fazer naquela família. É um impacto que o governo deveria enxergar com bons olhos. De fato, tem impacto social, né? Impacto social gigantesco. Então, vai sobrar ali 500 reais, 600 reais, 800 reais, 1.000 reais todo mês naquela conta, naquela família. E isso é um impacto positivo maravilhoso.
muita gente fala, economia e tal, mas nesse momento o cara está pagando um financiamento, mas esse financiamento vai acabar. Maravilha, positivo, mas mais do que acabar aquele financiamento, aquele dinheiro vai começar a sobrar no bolso daquela família. E são bilhões de reais no Brasil inteiro que vai sobrar no bolso dessas famílias. Isso aí vai impactar muito no Brasil daqui a 4, 5 anos. Vai ser um diferencial. E deveria ser cada dia mais incentivado, né? Principalmente por mim. Perfeito, é o pequeno consumidor ali, porque a grande maioria também dos projetos que a gente tem hoje no Brasil, né? Com toda certeza. É muito bacana, né, essa visão e também várias histórias que vão surgindo dentro disso, quando você comenta ali, por exemplo, de acreditar numa solução que na época não era tão conhecida, então já esse perfil mais inovador, né, que a gente sabe que é necessário derrubar algumas barreiras ali. Tudo que é novo gera um nível ali de desconfiança, desconhecimento, então tem um processo todo ali. E a gente que está trabalhando nesse mundo, né, da GD, isso, a gente se acostuma com isso aí e acha assim, nossa, a GD já está difundida. Não. É o cada vez que você vai conversar com o cliente, você tem que explicar tudo aquilo lá e às vezes o cara fica assim, mas será? Será que funciona mesmo? É assim mesmo? E você tem todo um trabalho de convencimento ainda. Porque assim como eu, há 4 anos atrás, instalei energia solar e ainda tinha aquela insegurança, o cliente, a gente vê muito esse tipo de cliente ainda, como eu há 4 anos atrás, que não tem referência na família, que não tem referência ali no... Hoje o comércio vem instalando muito energia solar, e aí o cara já sabe que tem, mas ele não sabe como foi a economia. Isso. Mas já começou a ficar difundido, mas a gente está falando de 2%, né, das unidades consumidoras que tem no Brasil inteiro. Isso. É bem pouco em relação ao que pode crescer ainda a energia solar. Com certeza, né? O número de aproximadamente essa proporção aí, hoje a gente tem cerca de 1.700.000 unidades geradoras, né? Para mais de 80 milhões... Quase 90 milhões de unidades consumidoras. Quase 90 milhões de unidades consumidoras que poderiam receber o fotovoltaico. E é interessante que você comenta que, apesar de parecer muitas vezes que está difundido, ainda há muitas dúvidas sobre de fato esse retorno, né? Questão dos indicadores de investimento, tudo. Pessoal, é um processo ali, né, de educação ali também. E um ponto que você comentou que eu achei bem legal foi assim, essa veia empreendedora, né? E aquela lógica, para a gente conseguir vender de fato, fazer uma boa venda sobre o produto, solução, serviço, eu preciso de fato, primeiro passo, confiar naquilo ali, né? E aí, poxa, o cenário perfeito em que você já teve a visão ali, decidiu fazer a instalação na sua residência e tudo, ver os impactos positivos que aquilo estava causando, acreditou, apaixonou naquela solução ali, falou, poxa, mais pessoas poderiam estar usufruindo desses benefícios aí também. E aí, tendo essa experiência, né, junto às parceiras ali da Enesi e tudo, surgiu a possibilidade de você empreender nesse mercado também. E aí, como é que foram esses primeiros passos ali? E os desafios, né? Porque a gente, né, tem no Suncast, provavelmente, muitos empreendedores, muitas pessoas estão acompanhando a gente, que estão pensando em ingressar nesse mercado também, né? E aí, você contar pra gente, compartilhar aqui, como é que foram esses primeiros passos, o que teve de maior dificuldade, como que fez ali para conseguir superar também? Olha, cada dia que você dá um passo empreendendo, que você consegue monetizar uma empresa um pouco mais, dar um passo a mais, você tem que reaprender tudo. A gente começou lá atrás como um MEI, né? Microempreendedor individual. Hoje a gente já está no lucro presumido. E cada mês que você vai passando de fase é uma nova experiência. E aí
o que eu vejo muito assim, as pessoas que vão começar, eu acho que tem que começar assim, a principal meta é começar e terminar um projeto de cada vez. Porque o que está acontecendo? Olha que dica importante, pessoal. Porque assim, vender o solar é fácil. É remédio para doente, a gente até brinca, né? É remédio para doente. Sim. Mas você conseguir entregar um sistema e depois fazer um pós-venda, porque o papai fala assim, não, você instala lá e o que você precisa? É levar uma vez por ano, né? Mas não é bem assim. Você está colocando um gerador de energia em cima de uma casa, de um comércio, de uma pessoa, um equipamento que tende a ficar de 20 a 30 anos em cima do telhado do cliente. Então, se você não começar bem, aquilo não vai terminar bem. Uma responsabilidade muito grande, na verdade. E hoje a gente vê muitas empresas, mas muitas mesmo, usando, por exemplo, cabo de alumínio onde não pode usar, não fazendo um aterramento bem feito, usando cabo às vezes não é nem cabo solar. Sem cabo solar ou um cabo não bem dimensionado para o próprio sistema fotovoltaico. Então, essas coisas todas têm que ser assim, entregar um serviço com excelência para poder partir para o outro. Lá na AutoRenove a gente criou processos e às vezes a gente tem dificuldade de trabalhar, por exemplo, com instaladores que não seguem os processos que a gente tem. E não segue o padrão de qualidade que vocês trabalham. Que a gente tem. E aí a gente fica assim, com muita dificuldade na parte da mão de obra, que hoje a gente vende 30, 40 obras por mês, e depois para instalar, a gente não tem essa mão de obra no mercado especializado, no mercado para fazer o serviço. Tem um instalador, mas é um instalador que às vezes passa por... O cara veio, sei lá, da telefonia, de repente passa por um cursinho ali de 3 dias, e aí ele nem entende o porquê, como é que funciona um padrão de entrada, por que ele tem que colocar uma string box, por que ele... Qual é... Nem posicionamento. A gente pegou um instalador que sabe instalar, mas às vezes ele pega um projeto e não sabe qual é o norte, o sul, o leste, o oeste. Aí está lá escrito, mas ele não consegue enxergar aquilo. Isso está trazendo para o mercado uma série de problemas que a gente vai ainda colher alguns frutos não tão bons aí daí para frente. Então, por isso que é importante, quem for começar nesse mercado hoje, começar uma coisa e terminar. Entregar com excelência, porque o produto que você está entregando para aquele cliente é um produto de alta durabilidade. Então, e só é de alta durabilidade se o projeto for bem feito, se a execução for bem feita. E aí a gente só está falando em projeto e execução. Mas depois vem o pós-venda. Exatamente. Né? Sim. Vem toda a parte de manutenção, vem todos os serviços que o cliente vai precisar e que às vezes a gente tem, o pessoal nosso do pós-venda fazia muito monitoramento para empresas nos finais de semana, coisa assim. E eles desistiram, pararam, falaram, eu não quero me envolver nisso, sabe por quê? O cara vai lá e vai fazer um monitoramento na casa do cliente, entrega a senha, né, login e senha para o cliente, monitorar lá no aplicativo e tudo. Do aplicativo. A hora que ele passar para o dono da empresa, para ele poder cuidar daquele cliente, não quero isso não, isso aí deixa no cliente. Olha que coisa, né? Muitas vezes o cliente tem a percepção de que não quero meio que assumir essa responsabilidade de acompanhar a geração do sistema, alguma coisa desse sentido. Né? Aí os nossos pós-venda, ela até falou, cara, como? Pois é, a AutoRenove a gente tem essa preocupação com o cliente, mas tem muita gente que não tem. É verdade. E aí isso vai ter problemas
sérios ali na frente, porque por mais que um sistema seja bem feito, em algum momento ele vai precisar de uma assistência técnica, ele vai precisar de uma assessoria, e se você não tiver básico, como é que você vai ajudar aquele cliente? Com certeza, né? Uma substituição de inversor. Então, olha que coisa, né, pessoal? Vai ficar relatando aqui pra gente uma das grandes dores e dificuldades do mercado, que é exatamente você conseguir trabalhar, encontrar, né, ter essa disponibilidade da mão de obra qualificada para conseguir atender os padrões de qualidade ali para a questão da instalação. E outro ponto que é fundamental também, destaque, né, o pós-venda. Por quê? É exatamente isso, né? Muitos clientes, e naturalmente também, né, muitas vezes, o cliente, a grande maioria, ele é leigo, né, a maioria das vezes. Então, muitas vezes ele não vai ter aquela propriedade, não tem aquela iniciativa. E, sinceramente, muitas vezes nem deve também, no sentido de que, poxa, ele, né, acreditou na solução, na empresa e tudo. Então, ele espera que, de fato, aquelas expectativas que foram prometidas ali na venda sejam atendidas e superadas muitas vezes. Eu falo muito assim para a nossa equipe lá, é o seguinte: quando você vai comprar um carro, você vai lá e faz um investimento no carro. Você não tem que entender de mecânica, você não tem que entender de elétrica, você não tem que entender de nada, você tem que andar no carro. Isso. E caso dê algum problema, você fala, pô, tem a concessionária. Exatamente. Eu vou lá, porque os caras vão ter que, né, dar jeito. E hoje em dia as concessionárias estão assim, pós-venda, não é mais um diferencial, é o básico. É o básico. O brasileiro hoje já entendeu que o pós-venda da concessionária é o básico. E isso tem que ser transferido para o solar, para qualquer outro produto que você compra um celular, no máximo tem que saber como ligar, usar o WhatsApp, não sei o que, né? E se der algum problema, eu tenho que chegar e falar, cara, ó, tá dando problema aqui, resolve. Às vezes é uma coisa de configuração, mas eu sei onde eu comprei, eu sei onde eu posso levar, que a pessoa vai me dar o pós-venda, a assistência que eu preciso ali. E isso é muito importante para um carro. Você compra e às vezes com 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já está trocando o seu carro. Isso. O solar você não vai trocar. Você vai ficar com aquilo ali 20 anos. Não, os primeiros sistemas que foram instalados na Alemanha em 80 e pouco, tem muitos deles que ainda estão funcionando. Com manutenção, porque se não tivesse, estava tudo parado. Isso. E a tecnologia de 80 para a tecnologia de 2022, 2023, 2020, em geral, melhorou muito. Talvez a gente fica falando aí que a gente vai falar, vai ficar com equipamento 20 anos, então, ele vai ficar de 50. Porque se durou 40 aqueles primeiros equipamentos lá de 1980 e pouco, imagina esses agora, que estão com uma tecnologia, com uma proteção, com todo um aparato de coisas que não tinha antigamente, né? Muito legal essa visão aí também, porque quando a gente olha, por exemplo, o mercado europeu, né, era como se a gente tivesse uma foto do futuro, do que provavelmente vai acontecer aqui no mercado brasileiro também, principalmente do ponto de vista de manutenção dos sistemas fotovoltaicos. Aqui no SolarView, há umas 2 semanas mais ou menos, a gente recebeu um parceiro lá da Itália, e ainda comentando exatamente isso, que hoje o que acontece? São sistemas que estão operando há décadas e que um dos grandes gargalos que eles encontram hoje no mercado é exatamente essa defasagem tecnológica ali. Para muitas vezes executar um retrofit, sabe? Então sistemas muito antigos, com módulos que hoje já não são fabricados, por exemplo. E aí você conseguir adaptar ou até mesmo expandir esses sistemas, porque naturalmente o perfil de consumo ao longo do tempo, né, é um padrão comportamental. A gente busca mais conforto, né? Ar-condicionado, principalmente em Cuiabá, né? Ar-condicionado não é luxo, é necessidade. É obrigatório. Então, pensando nisso, a tendência natural é que a gente consuma mais energia ao longo do tempo também. Então, até para... Imagina um sistema que você instalou, né, há 4 anos, por exemplo, talvez daqui a pouco isso já vai precisar de uma expansão daquele sistema. Aí a gente já entra em outras possibilidades. Tem muita coisa para a gente pensar. Compensação de crédito e tudo, né? Nesse mundo da eletrificação, vamos dizer assim, eu tenho uma engenheira, ela tem 2 engenheiros na empresa, Felipe e a Maiara.
A Mayara, um dia ela estava lendo umas coisas lá e postou alguma coisa, não lembro onde que foi, e eu passei rápido assim, olhei, ela estava sendo convidada a postar a pesquisa dela sobre o impacto do carregador elétrico na rede. Ela fez uma pesquisa fantástica. E eu bati o olho naquilo e falei, nossa! Chamei ela na minha sala, vem cá, Maia, me explica isso aí. Ela, outra vez, mas o que você quer saber? Eu falei, eu quero saber tudo. O que você estudou? Aí ela estava contando como o impacto dos carregadores elétricos, dos carregadores dos carros elétricos. Ela fez um estudo para, eu não me lembro, acho que 20 anos, e o impacto vai ser gigantesco na rede. O impacto vai ser assim, o estudo que ela fez é que vai bugar uma hora, vai dar um problema, assim, a infraestrutura que as concessionárias têm, que o Brasil em geral tem hoje, não comporta, principalmente no horário de pico. Um estudo maravilhoso, eu estou grato, assim, eu tenho profissionais lá na Autoridade maravilhosos, e ela é uma delas, e assim, um estudo especial, e a gente estava debatendo justamente sobre isso. Imagina o impacto que isso vai acontecer, né, que isso vai gerar no Brasil nos próximos anos. Porque a tendência é que o carro elétrico, o caminhão elétrico, o ônibus elétrico, cada dia se torne o veículo preferencial das pessoas. E por mais que hoje ela está com um valor alto, cada dia mais que o combustível subir, mais esse impacto ele vai diminuindo, vai caindo numa proporção muito grande em relação ao que a gente tem hoje. Então, daqui mais 2 ou 3 anos, nós já vamos estar com o carro. Olha que coisa! Eu li uma notícia ontem, essa Exame, falando o seguinte, que a partir de 2035 está proibido o carro a gasolina na Europa, né? Aprovada pela União Europeia e tudo. Então, olha que coisa! Já é uma tendência muito forte trazendo essa ideia da fotografia do futuro, que é um negócio que tende a se acelerar cada vez mais. E um ponto, tecnicamente, assim, que é muito crítico nessa análise, você comentou, muito bacana também, né? A gente está sempre discutindo e trazendo esses estudos e tendências. Aproveitar para mandar um abraço para os nossos amigos aí da Alto Renault, que eu acompanho lá também. O que acontece? Nessa linha, será que as redes, né, será que elas estão preparadas? Até os sistemas elétricos residenciais, comerciais, será que estão preparados para receber esses carregadores para carros elétricos? Instalações mais antigas, né? Porque tem, por exemplo, a recarga lenta, geralmente 22K, né, que a gente está falando ali de potência. Então, o que acontece? Sistema ali similar, né, o consumo ao pico de um ar-condicionado, por exemplo. Será que esses sistemas, né, estão preparados para comportar essa demanda, essa necessidade? Isso aí, assim como a gente tem hoje um desafio no Brasil inteiro, né, de infraestrutura de estradas, de trem, em geral, a infraestrutura geral do Brasil precisa ser urgentemente pensada. A infraestrutura da elétrica no Brasil precisa ser pensada, porque a gente cresce apesar de ter esses anos agora que pandemia e tudo mais, já existem estudos de que se a gente viesse crescendo, se a gente tivesse nessa crescente da indústria e tudo, ia acabar faltando energia, né? E linhas de transmissão e tudo mais. É recente, né? A questão, por exemplo, de crise hídrica, que a gente até mencionou durante a própria pandemia também, né? Então, mostra de fato essa necessidade de desenvolvimento energético para sustentar, né, o crescimento do país. Tomara que esse governo daqui para frente tenha essa visão, né, ampliada da parte elétrica, né, da eletrificação em geral, porque
tem muitos desafios pela frente aí para ser pensado, para ser planejado e para ser executado com urgência. De qual vai ser esse impacto daqui a 5, 8 anos. Mas assim, frear o crescimento porque você tem um gargalo lá na frente, não, vamos resolver o gargalo, frear o crescimento, né? Porque entendo, mas não compreendo. Eu mas não concordo, né? Não concordo. Naquela lógica também, né, Laércio, que a gente estava comentando agora há pouco, do mercado ser muito incipiente, ainda é um bebê, né? Proporcionalmente, assim, potencial das possibilidades que ele tem também. Aproveitando a gente falando sobre essa questão do pós-venda, tem algum caso assim inusitado que você pode contar para a gente relacionado a esse pós-venda, né? Talvez de retrofit, alguma coisa mais diferente que você já viu aí? Olha, Roger, assim, o que a gente tem visto muito de pós-venda, graças a Deus lá na Auto Renove, é que a gente tem feito muito projeto assim, realmente entregando o que o cliente quer. O cliente quer. Às vezes ele nem precisa daquilo tudo. O que é isso? O que eu estou falando? Eu vou colocar um ar-condicionado na sala. Eu quero colocar mais 300 kW. Então fica assim, não precisa. A gente conversa e tal. Não, mas eu quero. Então, tá bom, vamos entregar. E aí a gente entrega. Quando você vê, passa. A gente tem, eu não sei mais quantos clientes a gente tem que sobra muita energia. Mas é, assim, absurdo. Mais de, sei lá, 200 clientes. Com certeza estão sobrando energia ali por excesso de painel. E aí, às vezes, não tem para quem mandar e tudo mais. Na semana passada, antes de eu vir para cá, eu falei com um cliente meu. Ele falou, Larte, eu quero saber quanto que está sobrando. Daqueles primeiros clientes, o cara me liga no meu celular. Aí eu falei, pô Luiz, vamos ver aqui e tal. Quando eu fui constatar, me manda uma conta e tal, eu vou ver aqui como é que está a sua geração. Olhando a geração, estava boa, precisava de limpeza. Eu falei, manda a sua conta. Quando eu fui ver, tinha 10.500 kW sobrando na conta. Eu falei, o que está acontecendo, cara? Eu falei, eu não uso ar-condicionado, é difícil usar, a gente que não gosta de ar-condicionado, então ele estava com 1.000 e poucos quilowatts de produção. Eu falei, cara, você tem que passar essa energia para alguém, porque o que você vai fazer com isso? Como já está acumulado ali, né? Até no integração, né, que a gente viu lá no evento da terça-feira, isso que eu ia te comentar, né? Que a hora que você falou isso, de conectar com o pessoal da Nextro, né, que é um dos parceiros da SolarView. Fantástico! Exatamente essa proposta para conseguir, né, utilizar essa distribuição de créditos através desses estudos, né, de acompanhamentos ali também, inclusive automatizar essa distribuição, conectar quem está com crédito sobrando a quem está precisando ali de crédito de energia. A gente dá o pós-venda, a gente não se desliga desse cliente e a gente tem visto assim, muito cliente com sobra e não sabe o que fazer. A Next, né? Isso, vai ser uma parceira nossa, porque vai resolver um problema do nosso cliente. E aí no pós-venda, a gente está agora se especializando em limpeza, né? Estamos levando o robô. Isso, da PV Clean, um grande parceiro também. Estamos levando o robô da PV Clean lá para trabalhar com essas usinas, com essas fazendas solares, né, chamada. Estamos levando a parte para fazer as obras de 10 placas, 20 módulos, enfim. Perfeito, que é também um kit de limpeza, né? Um kit de limpeza manual. E a gente vê assim que é uma necessidade muito grande. Não é o solar da depressão para ir para mostrar o cara limpando em cima das placas, subindo de qualquer jeito, gente correndo, até fazendo vídeo, a placa aguenta, não sei o quê.
Meu Deus! Realmente. É uma coisa que a gente precisa assim, olhar num momento como esse, que a gente está no mercado, que já tem muita informação, seja no Instagram, no YouTube, na internet em geral, nos sites, deveria ser básico. Lá no Mato Grosso, eu vi uma postagem de uma empresa, o cara fazendo a postagem instalando em cima da placa. E ele divulgava isso. Então é uma coisa assim impensável, né? Para quem tem um pouquinho de noção do que está fazendo. Mas tem muito ainda a se ensinar, tem muito ainda a aprender. O mercado inteiro, como você disse, é um crescer. Exato. E a gente precisa aprender muito ainda com esse mercado. Uma das coisas que a gente está fazendo agora lá, nos próximos 60 dias no máximo, a gente criou uma escola, ela já está criada, o conteúdo já está pronto, a parceria, a gente vai fazer parceria com uma escola lá de Várzea Grande. Estamos terminando de fechar esses últimos detalhes e a gente vai ter uma escola lá para formar esse pessoal. No início eu não falando, vou formar concorrente, cara. O mercado é gigante, O mercado é gigante, tem para todo mundo aqui. E assim, o importante, a ideia da escola veio justamente do que a gente está conversando aqui, a desinformação do mercado. A gente tem dificuldade, como eu disse no início, de contratar mão de obra terceirizada, porque a gente tem engenheiros, a gente consegue ensinar, a gente consegue mostrar os detalhes, falar o porquê que está usando aquele equipamento, por que está usando aquele cabo, por que tem que ser a instalação daquele jeito. A gente tem eletricistas formados também, mas o mercado ainda não enxergou isso aí. Então a gente vai inaugurar uma escola lá para formar realmente pessoas que sabem, da base até chegar no telhado. A intenção é passar 70% do tempo base antes de chegar no telhado. E aí 30% do tempo telhado. Aí você vai lá. Para ter uma base teórica para exatamente justificar esses porquês. Né? Os porquês. Exato. Porquê de uma string box, porquê de um aterramento, porquê de o que é uma MPPT, como que funciona, qual que é a carga que vem ali, qual que é a tensão, o que ele deve medir na hora que ele está terminando as aferições que ele tem que fazer. Porque assim, vai ser um curso de pelo menos 45 dias. E o mercado está precisando disso aí. Como eu disse, quando a gente começou a trabalhar com Auto Renove, a gente sempre quer que a pessoa que receba o serviço ou o produto que a Auto Renove comercializou, não como um preço, mas como um valor que aquilo ali tem para a vida dela, para a família dela, enfim. E no treinamento a gente quer buscar isso aí também. Você quer que a pessoa que saia de lá, ela vai ter uma visão diferente quando ela for fazer uma instalação. Perfeito. Sai dessa guerra de preço, desse mar vermelho, se posiciona de uma forma totalmente diferente, né, Lavete? E é importante essa visão, né, pessoal? A baita dica nesse tipo, faça como nosso amigo Laerte aí, empreendedor de sucesso no mercado solar. Essa dica de contar com bons parceiros, né? A gente já comentou aqui da PV Clean, que é especializada em limpeza e manutenção de sistemas fotovoltaicos. Falamos agora um pouco da Nextron. O robô da PV Clean. Robô demais, assim, né? O brasileiro, ele é um empreendedor nato e a gente tem muitos exemplos aí, né? A PV Clean é uma delas, de que se quiser fazer, faz, né? E faz com excelência. E o mais interessante assim, que eu achei, fora a qualidade fantástica do robô, é assim,
a vontade que eles têm de passar por, ó, a gente não é fabricante de robô, a gente é uma empresa de limpeza. Então todo o know-how que a PV Clean tem, ela passou nessa semana pra gente. Quais são os benefícios, quais são as dificuldades, os gargalos que a gente encontrou, eles passam tudo pra gente. Por quê? Porque ele quer ver o sucesso da gente lá na frente e que a gente preste um bom serviço para o nosso cliente final. Isso, assim, é a pegada do empreendedor do Brasil. Eu admiro muito. Quando a gente foi ontem, né, na loja elétrica lá, conheceu o seu Tininho. Grande Tininho. Um dos fundadores da loja elétrica, a gente fez a visita a eles aqui. Inclusive, para você que está acompanhando, né, fica o convite também para conhecer aqui a SolarBio. A gente está aqui em Belo Horizonte, aqui na região da Pampulha, inclusive do lado aqui da loja elétrica, né, que é um parceiro também, vizinho nosso aqui. A gente fica vendo assim, uma empresa de 70 e poucos anos, 74? Eu acho que tem mais de 70 anos. E imagina os desafios que essa empresa viu. Quantas trocas de moeda no Brasil, assim. Quantas crises, né? Exato. De dólar, de poupança que travada, de juros altíssimos. E o brasileiro sempre está lá, não desiste, né? vai fazendo. Empreender no Brasil é um desafio muito grande. E para você que vai começar um negócio, na hora que você crescer um pouco mais, o que fez a AutoRenove conseguir dar um passo para chegar hoje e ter lá 20 e poucos funcionários, tá? O desafio maior não é vender. Empresa sem venda não vive. Mas é a gestão. Contrate gestão de recursos humanos, contrate gestão financeira, contrate gestão jurídica, porque você vai precisar. Tem muitas coisas que às vezes nós, empresários, empreendedores, fazemos que está contra, que não é da lei, não está certinho. Esse nível de amadurecimento, né? Mas eu estou fazendo isso porque eu sempre fiz isso. Está errado. Do ponto de vista contábil, muitas vezes, né? Trate uma boa contabilidade. Eu já tive, nos meus 48 anos, eu já tive outras empresas e eu já tive problema de contábil de passar, 5 anos pagando imposto e tudo mais, porque eu não tive uma assessoria a contento. Mais uma dica importante aí, né, pessoal? Você tentar também. Eu tenho essa empresa até hoje. De estruturação, né? Hoje ela é empresa de treinamento e essa empresa de pós-venda, mas eu acho que ela tem, 15 anos, 16 anos, mas eu passei uns 3 anos pagando imposto dela, porque hoje imposto, gente, se você não pagar, se você tiver com dificuldade aí, pensa bem. Isso aí pode ser transferido até para os seus filhos. Você vai deixar lá, tá na lei isso aí. Se você deve, você tem que pagar. Porque se você não pagar, o seu filho uma hora vai ter uma casa e tal, de repente vem uma execução em cima dele, uma herança que você deixou que ele não vai querer receber. É aquela lógica, né? Uma hora a conta vem, realmente. E a mesma coisa com o fotovoltaico também, né? Então, vários pontos importantes, se preocupar com a qualidade do produto, qualidade do serviço ali, porque uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem. É muito importante trabalhar com a gestão do negócio, porque não é só comprar e vender e tá tudo certo. Tá tudo certo. É como a gente aprendeu aqui. Nós compramos, entregamos, beleza. Não. Tá começando. Nós só começando. Agora vem o pós-venda, vem toda a parte que a gente tem que entregar para o cliente, porque é necessário um produto, como a gente falou, de 20, 30 anos aí, que vai ficar no mercado, e a gente tem que prestar atenção
nisso tudo, né? Com certeza. Meus amigos, estamos chegando ao final. O tempo passa muito rápido aqui no Suncast, né? Para você que está acompanhando, se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí também. Tá? Compartilha aí com o time. Vou aproveitar para mandar um abraço também para o nosso amigo Will e também para o Gabriel, que estiveram aqui com a gente. Essa semana foi muito especial, né, Laerte? Porque o SolarBio lançou uma integração. Foi o primeiro evento presencial da SolarBio, um completo sucesso ali, com praticamente 200 pessoas, né, 200 entregadores fotovoltaicos acompanhando temas de relevância, diante dessas mudanças que a gente encontra no mercado também. Teve Fantástico. Foi bacana, né? Assim, com certeza foi o melhor evento que eu já fui relacionado à energia solar. Porque a dinâmica que vocês fizeram, com a quantidade de informação, com aqueles blocos de 20 minutos, 25 minutos, abriu um leque muito grande para quem estava em busca, correndo em busca de informação, de conhecimento, conseguiu ter assim, como eu falei com o Gabriel depois da aula que a gente teve com você da parte do pós-venda. Ficou ansioso, e agora o que nós vamos fazer? Falou, nós vamos dar o primeiro passo. Isso. Vamos chegar lá e vamos implantando as coisas que a gente consegue implantar. Depois que a gente conseguir implantar o que a gente fez com a nossa perna, a gente liga para o Roger, vamos precisar da consultoria. Aí a consultoria vem, fala, o que vocês conseguiram fazer? E daqui para frente a gente vai. No integração, o que eu vi foi isso. Dá a oportunidade de você dar o primeiro passo. Se você não conseguiu, você tem o telefone do cara, você entrou no grupo lá da integração, você tem um monte de ferramentas que você fala, estou precisando de ajuda. Aí pega e continua para dar o segundo, o terceiro e assim diante, continuar caminhando. Perfeito, exatamente. Conte com a SolarBio, então acompanhe também nas redes sociais, @SolarBioBR e também acompanhe @AutoRenove.mt. AutoRenove.mt no Instagram para estar a par dessas novidades. Exatamente essa nossa missão, que é preparar o consumidor para essa nova era de energia e junto ao integrador fotovoltaico viabilizar mais negócios, né? Mais resultados, mais impacto positivo também. Conte com a gente, seguimos juntos. Valeu demais, Laerte. Valeu, E até a próxima, pessoal. Um grande abraço aí, até mais. Tchau, tchau.